Criminosos arrependidos. Verger, assassino do arcebispo de Paris. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibord, arcebispo de Paris, ao sair da igreja Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas: Ainda estou preso ao corpo. Então a vossa alma não está inteiramente liberta? Não tenho medo, não sei. Esperai que torne a mim. Não estou morto, não é assim? E arrependei-vos do que fizestes? Fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Mas agora tenho que ir, não posso falar mais. Evocar-me-eis de outra vez. Depois de alguns minutos, evocamo-lo novamente. Por que vos retirais? Se eu ouvisse, muito me assustaria, pelo receio de que me fizesse outro tanto. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação que não é razoável agora. Que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou. Estou louco. Esforçai-vos, meu irmão, por ser calmo. Não posso, porque estou louco. Esperai que vou invocar toda a minha lucidez. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Intimido-me. Não me atrevo a orar. Orai, que é grande a misericórdia de Deus. Nós oraremos convosco. Sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. E compreendeis melhor agora a vossa situação? Ela é tão extraordinária que ainda não posso apreendê-la. Te pedimos então, você pode ver a vossa vítima? Parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me, não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro, afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver a multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos. E falam-me, mas não os compreendo. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Você recorda das suas existências anteriores? Não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. Seja bem-vindo. 3 dias se passaram desde a nossa última conversa. Te perguntamos então, reconhecei-vos melhor agora? Já sei que não mais pertenço a esse mundo, e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei a mais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis, a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. E sois punido pelo crime que cometestes? Sim, lamento o que fiz e isso me faz sofrer. E poderia nos dizer qual a sua punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta, e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato.
Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que aliás não fiz. E qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor, por isso que não sou mau. Em que consiste tal prazer e tal temor? Prazer em conversar com os homens e poder em parte reparar as minhas faltas confessando-as. E temor que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino. Você tem desejo de reencarnar na Terra? Sim, até o peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. Nota: Monsenhor Cibor, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais, disse que posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para não lhe aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso e também um castigo. É muito interessante essas suas considerações. Te pedimos então, o homem que mata sabe que ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Não, ele sabe que escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando porém se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. Nota: a situação de Verger ao morrer é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou se estão vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ao seu remorso. Mas outros espíritos em circunstâncias idênticas são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. A enormidade do delito, Verger acrescentara a agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas, logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma, e repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não o impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. Diante disso, perguntamos, por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como salvante do inferno e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questão de horas mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança algumas vezes operadas nas ideias de um criminoso, endurecido e impenitente até a morte. Se o trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência, o não haver espíritos maus. O arrependimento é muita vez tardio, e daí a dilação do castigo. A obstinação do mal em vida provém às vezes do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Roto esse véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar. Ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germen do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir.
Lemaire. Condenado à pena última pelo júri de Aisne e executado a 31 de dezembro de 1857. Foi evocado em 29 de janeiro de 1858. Aqui estou. Vendo-nos, que sensação experimentais? A sensação da vergonha. E retivestes os sentidos até o último momento? Sim. Após a execução, poderia nos dizer se tivestes imediata noção dessa nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria, e mais pungente se me tornou a minha dor. Mas era uma dor puramente física, análoga a que proviria de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Mas a dor física do suplício, poderia nos dizer quem a experimentava? O corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física. Mas o espírito desligado também dela se ressentia. E pôde ver o corpo mutilado? Vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Que impressões vos advieram desse fato? Eu sentia muito a minha dor. Estava completamente ligado a ela. Será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Dizem que se há notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou um ato da vontade? É um ato da vontade, visto como o espírito não se tem desligado. E qual o primeiro sentimento que experimentastes ao penetrar na vossa nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente cuja causa ignorava. Acaso vos achastes reunidos aos vossos cúmplices concomitantemente supliciados? Infelizmente sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros dos seus crimes. Tendes encontrado as vossas vítimas? Eu vejo-as. São felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. Que impressões vos causam esses olhares? Me causam vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. E qual a impressão que lhes causai-vos? Piedade. É sentimento que lhes apreendo a meu respeito. Será que terão por sua vez o ódio e o desejo de vingança? Não. Os olhares que volvem lembram-me a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Mas dize, meu irmão, você lamentais a perda da vida corporal? Eu apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. E o pendor para o mal estava na vossa natureza? Ou fostes ainda influenciado pelo meio em que vivestes? Sendo eu um espírito inferior,
A tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Será que se você tivesse recebido sãos princípios de educação, você teria se desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Acaso não vos poderias ter feito homem de bem? Um homem fraco é incapaz, tanto para o bem como para o mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. Agora dize-nos sinceramente, quando encarnado, você acreditava em Deus? Não, eu não acreditava em Deus. Mas dizem que à última hora vos arrependestes. Me arrependi porque acreditei num Deus vingativo. Era natural que o temesse. E agora esse vosso arrependimento é mais sincero? Pudera, eu vejo o que fiz. E pode nos dizer o que pensais de Deus então? Sinto e não o compreendo. E parece-vos justo o castigo que vos infligiram na terra? Sim. E esperais obter o perdão dos vossos crimes? Ainda não sei. E você já sabe como poderá repará-los? Pretendo repará-los por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Poderia nos dizer onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. E poderia nos dizer também qual o lugar em que vos encontrais? Estou aqui perto da médium. Uma vez que assim é, sob que forma nos veríamos se tal nos fosse possível? Vocês veriam-me sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. E podereis aparecer-nos? Não, por favor, deixai-me. E poderíeis dizer-nos como vos evadistes da prisão de Monte Didier? Nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Por favor, deixe-me. Mas por favor, meu irmão, diga-nos o que poderíamos concorrer para vos aliviar a esses sofrimentos. Peço unicamente que fazeis votos para que sobrevenha a expiação. Benoist, Bordeaux, março de 1862. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist, dizendo ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. Por favor, dize-nos, que fostes na terra, meu irmão? Um frade sem fé. E a vossa descrença foi a vossa única falta? Só ela já é bastante para acarretar outras. Podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Eu era pobre e indolente. Ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal encargo. Inteligente consegui essa posição. Influente abusei do meu poderio. Vicioso corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me, crestam-me a sede os lábios escaldantes,
sem que uma gota lhes caia em refrigério. Orai pelo meu espírito. As preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Acreditais que sejam edificantes, e no entanto elas têm para mim o valor das que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho, e assim recebo o salário. E nunca vos arrependestes? Há muito tempo, mas ele só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Vejo que reconhece a justiça de Deus. Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do seu auxílio. Os demônios beberam mais do que eu. Seus gritos sufocam-me, enchem-me a boca de pés fervente. Eu o fiz grande. Nota: nesse instante o espírito não conseguiu escrever a palavra Deus. Não estais suficientemente liberto das ideias terrenas, de modo a compreender que essas torturas são todas morais? Sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos que têm todos uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Mas o que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. E nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Apenas vejo os demônios do inferno. Mas dize-nos, quando estáveis na terra, temíeis esses demônios? Não, absolutamente, visto que só cria em um nada. Os prazeres a todo o transe constituem o meu culto. E pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem me abandonarão. Então não lobrigais um termo para esses sofrimentos? O infinito não tem termo. Mas Deus é infinito na sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver. Se ele o quisesse. E por que vós viestes escrever aqui? Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. E esses demônios não vos inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso eu desejaria não terminar. Te pedimos então, é a primeira vez que deste modo escreveis? Sim. E sabeis que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Não. E como, pois, o percebestes? Não sei. E poderia me dizer que sensações experimentastes ao acercar-vos de mim? Eu sinto um como entorpecimento dos meus terrores. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Como quando se acorda. E como procedestes para comunicar comigo? Não posso compreender, mas tu também não sentiste? Não se trata de mim, porém de vós. Procurais assegurar-vos do que fazeis enquanto eu escrevo. És o meu pensamento, eis tudo. E não tivestes, pois, o desejo de me fazer escrever? Não, sou eu quem escreve e tu pensas por mim. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Não, que os anjos não vêm do inferno. Tu não estás só. Por favor, olhe ao seu entorno. Sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Não te toco, aliás, e seguro-te. Como? Eu não sei.
implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. Queres deixar-me? Fica comigo, porque vão reapossar-se de mim. Eu te peço, fica, fica. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo o perdão. Orai por mim que não posso fazê-lo. Nota do Guia do Médium. Coragem, meu filho, porque ser-lhe-á concedido o que pedes, posto longe esteja ainda o termo da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa, porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhes veja o termo confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e confortado. Pensa nele muitas vezes, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação, e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e ouvir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio, qual pai ao filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Nota: colocamos este espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos, que não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue.